Testando. Ainda bem que essa parte vai ser editada. Hi people! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vida Real. Como eu e a minha amiga Manu falamos lá no começo, no primeiro vídeo, então a nossa intenção, além de trazer assuntos de vida real mesmo, do dia a dia, é de trazer convidados para falar para vocês sobre determinados assuntos. E o nosso convidado hoje em especial é o Dr. Wellington, que ele fez uma live comigo em abril, até já coloquei aqui, então se você perdeu essa live, clica aqui no cantinho e assista lá o vídeo e depois você pode voltar para cá. E hoje nós vamos falar sobre os exames do Covid-19. Tem muitas dúvidas, né? Muitas questões, muitos questionamentos. Então a gente vai falar um pouco desses testes que estão acontecendo aqui no Brasil. Tá? Então fiquem ligados que vamos tirar a dúvida de todos vocês. Bom, antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, de deixar o comentário de vocês e de compartilhar esse vídeo que pode ser muito importante também para outras pessoas. Então, estamos com o Dr. Wellington, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Se apresente, por favor. Bom, eu sou o Dr. Wellington, sou formado desde 2011 pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, possuo especialização de residência médica em cirurgia geral pela Santa Casa de São Paulo e de cirurgia torácica pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Atualmente exerço a parte de cirurgia torácica e também atuo no combate aí do Covid, estou atuando nas UTIs do Covid do convênio Prevent Senior. E também atualmente sou médico de resgate e de voo do aeromédico do Águia de São Paulo. Hoje, né, assim, para quem não sabe, atualmente eu estou aqui no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu quis fazer o teste, né, para saber se eu tinha imunidade. Então, eu recebi muitas perguntas, quais são as diferenças e quais são os exames que existem em relação a esse teste de imunidade, porque lá na Irlanda não está sendo feito, né? Eles estão exigindo ou um pedido médico, na verdade, só está, se eu não me engano, só está fazendo aquele exame, o PCR, que o Dr. Wellington vai explicar pra gente. Então, eu recebi, por isso que a gente decidiu trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, por favor, Dr. Wellington, explique quais são as diferenças desses exames que estão acontecendo hoje para testar o Covid-19. Antes de mais nada, explicando aí em relação aos exames, né? Vocês podem ver que a gente está sem máscara, né? Mas porque a Lília, assim que chegou no Brasil, fez o teste, né? Eu posso até, em questão de sigilo e tudo mais, mas veio negativo, né? Então, por isso que a gente está sem máscara. Ficou aí de um tempo em observação, sem ter os sintomas, né? Que é para isso que a gente também faz o teste e a pessoa tem que estar assintomática. Então, por isso que a gente está fazendo essa live bem próximo e sem máscaras, né? Então, por isso que tem que ressaltar isso para vocês não ficarem aí preocupados ou pensando que a gente não está seguindo o isolamento social, né? Mas pelo contrário, ela já fez o teste, está negativo, né? Eu também, mesmo trabalhando durante todo esse período, já vim aí negativo em alguns testes que eu fiz, né? Utilizo o EPI direitinho durante o trabalho, com máscara, gorra, avental, óculos de proteção e tudo mais, e sempre higienizando as mãos, e no momento nós não temos sintomas nenhum, né? Em relação ao teste, nós temos 2 testes disponíveis inicialmente aqui no mercado brasileiro. O primeiro é o RT-PCR, que consiste em identificar partículas virais do vírus através de um raspado de mucosa da orofaringe, é aquele do cotonete, né? Que todo mundo não gosta de fazer, sente dor, é um pouco desconfortável às vezes, né? Que você introduz um cotonete de mais ou menos aí uns 10 centímetros na região de uma das narinas e depois no céu da boca, né?
E esse teste consiste em coletar essas células e identificar partículas virais nessa célula relacionada aí ao vírus. E o outro teste é o teste de sangue, que é o teste que identifica os anticorpos que o corpo produz contra o coronavírus e qualquer outro tipo de vírus, chamado aí anticorpo IgM e IgG. Tá? Então nós temos atualmente esses dois tipos de teste para fazer relacionado aí ao coronavírus. E esses testes, eles são confiáveis? Desde que o paciente faça no período certo, no momento certo, são testes confiáveis. Claro que na medicina nenhum exame está isento de, não diria erros, mas é o que a gente fala que é falso positivo e falso negativo. Né? O que consiste nisso? Falso positivo é quando você não tem a doença e você faz o teste dá positivo, seja por uma reação cruzada com outro vírus ou com algum outro tipo de reação imunológica que você tenha, algum outro anticorpo, que quando utiliza-se o teste do anticorpo ou mesmo do RT-PCR, que aí ele pode dar falso positivo. E o falso negativo é quando você tem a doença, tá sintomático, faz o teste vem negativo, né? Mas dentre todos esses dois testes, o que a gente mais utiliza para realmente identificação do vírus e que a pessoa pode ou não transmitir o vírus é o RT-PCR. Porque o RT-PCR ele identifica ali no raspado de mucosa partículas virais, né? Então ele é um teste muito sensível e bem específico. Então quando a gente utiliza esse teste, a gente consegue diminuir muito os índices de falso negativo e falso positivo. Entendi. O que eu fiz aqui foi o IgG e o IgM, porque eu achei que eu já tinha pego lá em março, porque eu tive alguns sintomas, com um pouco de falta de ar. E eu decidi fazer também, porque eu tive contato com o aeroporto, a minha mãe é do grupo de risco, então eu me isolei e fiz o teste assim que eu vim pra cá, que eu cheguei no primeiro dia que eu cheguei no Brasil, e aí eu testei negativo. E eu fiquei em observação pelo Dr. Wellington para ver se eu ia ter algum sintoma, porque aí eu iria fazer o PCR. Isso. O teste, você tem que ver as datas exatas, né? Quando você não tem sintoma, o RT-PCR ele não é muito indicado. Por quê? Porque ele pode dar muitos falsos positivos, né? Porque como ele é um teste bem específico, né? Então ele pode às vezes dar algum falso positivo, e ele também é muito sensível e pode dar esse falso positivo, né? Então assim, ele não é indicado no momento para fazer quando você não tem sintoma, né? Então o que eu combinei com a Lília de início? Ela faria o teste do anticorpo, a gente verificaria se ela teve ou não contato fora aí na Irlanda, enfim, com o vírus, e depois iria ficar em observação aí, isolada por 7 dias, né, que é o tempo de subida do anticorpo inicial, de 7 a 8 dias, até no 10º começa a subir o IgM, que é o primeiro anticorpo que combate o vírus, e não é o de memória é o IgG, que ele começa a subir lá para o 14º, 16º dia de infecção, né? Então assim, inicialmente, como ela não tinha sintomas, a gente optou por fazer o teste do anticorpo, né? Que é um teste aí mais específico para o coronavírus, para quem não tem sintomas, né? Então assim, o PCR, você está com sintoma, primeiro dia de sintoma, você vai fazer o PCR? Não, porque demora um tempo para acumular partículas de virais
e o vírus conseguir se replicar e você conseguir identificar no raspado de mucosa. Então é recomendado fazer o teste para você diminuir algum resultado aí que não seja o verdadeiro. É recomendado fazer entre o quarto e quinto dia de início dos sintomas. Então aí você faz o PCR e identifica se tem ou não partícula viral. Se você já está acima desses dias, já está lá no 11º, 12º, aí você pode fazer o teste do anticorpo. Porque o anticorpo ele começa a subir em algumas pessoas entre o 8º até o 10º dia, algumas até ali no 13º, 14º. A curva aí é uma curva, a gente fala curva de Gauss, né? Mas o pico mesmo é ali no 12º, 13º, né? E você tem as pontas das extremidades. Então aí você pode fazer o teste do anticorpo para identificar aí se você teve contato ou não com o vírus. Lembrando que quando você tem um teste IgM positivo, você pode estar ou não sendo contagiante para outras pessoas. Aí quando você vem com teste IgM positivo, você obrigatoriamente sempre tem que fazer também o PCR, né? Porque o PCR que vai dizer pra gente se você está eliminando ou não pelas mucosas da via respiratória o vírus, né? Então, por isso que você obrigatoriamente com IgM positivo, você tem que fazer o PCR para você garantir que realmente você não está contaminante para outras pessoas. Que você teve contato com o vírus, se você tem anticorpo, isso é fato. Mas aí o que a gente tem que se preocupar é na propagação do vírus, se você está transmitindo para outras pessoas ou não. E caso eu tenha contato com alguém que testou positivo para o Covid, aí eu fiz o exame de anticorpo e deu negativo. Eu tenho que repetir esse exame depois de algum tempo ou esperar ter os sintomas? Na verdade, o recomendado é quando você tem um contato com um coabitante, que a gente fala, ou um contato com uma pessoa muito próxima, você ficar em isolamento por 7 dias. Se o seu teste inicial veio negativo, você fica isolado por 7 dias, espera para ver se vai desenvolver os sintomas. Se não desenvolver os sintomas, você pode até fazer o teste, mas não é recomendado. Por quê? Porque geralmente o período aí de incubação e de desenvolvimento dos sintomas é esse período de 7 dias, né? Então, se você veio negativo e por enquanto não tem sintomas, a gente tem liberado para voltar para as atividades normais, né, após 7 dias. Agora, se durante esse período de 7 dias de isolamento você apresentar os sintomas, aí é recomendado repetir o teste. E daí o teste mais recomendado nesse caso seria o RT-PCR mesmo. Entendi. E o plano de saúde no Brasil, eles estão cobrindo o teste? Tem alguma regra, alguma exceção? Então, inicialmente tinha sido determinado pela ANS, né, que o teste já tinha entrado no rol dos procedimentos do plano de saúde e os planos de saúde deveriam cobrir o teste. O teste via eletiva, né, porque o teste em pronto-socorro ou que o paciente fique internado com sintomas, todos os planos estão cobrindo e fazendo nos hospitais. Mas se, por exemplo, eu estou assintomático, quero fazer o anticorpo, o médico, vou passar numa consulta de ambulatório, o médico pede anticorpo, eu posso marcar para ir colher? Inicialmente os convênios estavam sendo obrigados por isso, mas depois obtiveram uma liminar na justiça, como está em momento de pandemia e tudo mais. Então, por enquanto, se você quer fazer via eletiva, né, que a gente fala, estou assintomático, não vou ficar internado, não preciso passar em pronto-socorro, mas quero fazer o teste. Por enquanto, os convênios ainda não estão cobrindo, né? Tem algum outro convênio que está falando que está cobrindo, mas de modo geral,
não houve determinação aí da justiça. Inicialmente teve uma liminar que, por enquanto, não está se fazendo o teste eletivo. Agora, os pacientes internados ou que vão no pronto-socorro com sintomas, aí eles estão colhendo sim, porque é uma forma de você fazer aí o isolamento das pessoas contaminadas e dos contactantes, né, ou dos coabitantes, para você conseguir monitorar e de uma forma ou de outra isolar o vírus para diminuir a curva. Entendi. Aqui os exames eles estão sendo feitos nos laboratórios, né? Isso, exatamente, né? Tem algumas cidades do interior, né? Como a gente trabalha ali no ambulatório da polícia, né? E a gente tem contato com os policiais do interior. Tem algumas cidades do interior que agentes da prefeitura, quando a pessoa passa no pronto-socorro e tem a suspeita do coronavírus, os agentes da prefeitura estão determinando isolamento e a pessoa vai até na casa dessa pessoa que passou no pronto-socorro para fazer a coleta. Mas é que cidades como, por exemplo, o tamanho de São Paulo, né, ou até a grande metrópole aqui, fica praticamente impossível eles fazerem esse tipo de trabalho. No interior, com uma população menor, eles têm conseguido fazer isso. Então, aqui em São Paulo, quando você passa num pronto-socorro do SUS, inicialmente, eles têm agendado para você fazer o teste e você volta daqui 3 a 5 dias do início dos sintomas, né, que conforme eu falei, num local determinado pela prefeitura, em cada zona, zona oeste, zona sul, zona leste, enfim, para fazer a coleta. Mas determina que fique isolado em casa aí os 14 dias, né, quando você está com sintoma. Assintomático, o SUS não tem colhido, né, a menos que a pessoa esteja com uma pessoa infectada dentro de casa e daí a pessoa começa a apresentar sintoma, alguma coisa, e eles têm feito a coleta, né? Mas usualmente os assintomáticos o SUS não tem colhido não, só os sintomáticos mesmo. Ótimo. Muito obrigada, Dr. Wellington, De nada, pela participação. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Qualquer dúvida podem deixar também no comentário, que nós estamos aqui abertos, né? Eu envio para o Dr. Wellington para ele responder. E deixem também assuntos, comentários que vocês querem ver por aqui no nosso canal. Obrigada mesmo pela participação mais uma vez. Toca aqui. Um beijo, pessoal. Tchau. Pessoal. Até mais.